Era uma manhã fria de inverno quando Gabriel segurou a mão do pai com força incomum. Seus olhos, cobertos por aquela névoa permanente que a medicina não conseguira desfazer, estavam úmidos. Ele tinha apenas 7 anos, mas naquele momento parecia carregar o peso de quem entende que algumas decisões podem destruir tudo o que é precioso. Pai, por favor. Sua voz tremia. Ela é minha amiga. Não demite ela. Por favor. Eduardo Mendes, um dos homens mais ricos da região, acostumado a tomar decisões rápidas e definitivas em seus negócios, sentiu algo incomum apertar seu peito. Mas sua mente já estava decidida, os documentos já estavam assinados, e homens como ele raramente voltavam atrás. O que ele não sabia é que estava prestes a aprender a lição mais dolorosa de sua vida, que às vezes, quem não enxerga com os olhos é quem vê com mais clareza do que qualquer um. Antes de continuarmos com essa história que vai tocar seu coração profundamente, eu queria te fazer um convite especial. Se você está aqui buscando histórias que fazem refletir sobre o que realmente importa na vida, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa como essa. E deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas em tantos lugares diferentes. Isso me motiva muito a continuar trazendo conteúdo que toca a alma. Agora sim, vamos mergulhar juntos nessa história que vai nos fazer pensar sobre o que significa realmente enxergar. A mansão dos Mendes ficava no topo de uma colina, com portões imponentes, jardins perfeitamente aparados e uma vista que dominava toda a cidade. Era o tipo de lugar que impressionava qualquer visitante, com seus móveis importados, obras de arte nas paredes e lustres de cristal que refletiam a luz de maneira quase mágica. Mas dentro daquelas paredes luxuosas, havia um silêncio pesado, do tipo que não vem da paz, mas da ausência de algo essencial. Eduardo Mendes havia construído seu império do zero. Filho de um pequeno comerciante, ele aprendeu desde cedo que sentimentos não pagam contas e que o mundo dos negócios não tinha espaço para fraquezas. Aos 42 anos, ele comandava uma rede de empresas que empregava centenas de pessoas, tomava decisões que movimentavam milhões e era respeitado, ou temido, por todos que o conheciam. Sua esposa, Mariana, havia falecido 3 anos antes, em um acidente de carro que também deixara Gabriel cego. A culpa daquele dia nunca o abandonara completamente, embora ele jamais falasse sobre isso. Desde então, Eduardo se tornara ainda mais rígido, mais distante, como se construir muralhas ao redor do coração pudesse protegê-lo de novas dores. Gabriel nascera com visão perfeita, olhos castanhos curiosos que exploravam o mundo com a alegria natural das crianças. Mas o acidente que levara sua mãe também roubara sua capacidade de enxergar. Os médicos explicaram que o trauma havia danificado o nervo óptico de forma irreversível. Eduardo gastara fortunas em especialistas do mundo inteiro, mas a resposta era sempre a mesma. Não havia cura. Com o tempo, ele precisou aceitar que seu filho viveria em um mundo de escuridão permanente. O que Eduardo não percebeu, ocupado demais com reuniões e estratégias de negócios, era que Gabriel estava aprendendo a enxergar de outras maneiras. O menino desenvolvera uma sensibilidade extraordinária para sons, cheiros, texturas e, principalmente, para a verdade que existe na voz das pessoas. Ele sabia quando alguém estava feliz ou triste, quando mentiam ou diziam a verdade, quando se importavam genuinamente ou apenas cumpriam obrigações. Era como se a perda da visão tivesse aberto nele uma capacidade de perceber o que era invisível para os outros. Rosa chegara à mansão 2 anos após o acidente. Ela tinha 45 anos, mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho, e aquele jeito simples de quem nunca teve muito, mas sempre soube dar tudo. Viera do interior, de uma cidade pequena onde as pessoas ainda se cumprimentavam na rua e onde a palavra dada valia mais que qualquer contrato. Fora contratada como empregada doméstica, mais uma entre os vários funcionários que circulavam pela mansão cuidando da limpeza, da comida, dos jardins. Para Eduardo, ela era apenas isso. Mais uma funcionária, eficiente e discreta, que fazia seu trabalho sem criar problemas. Ele mal notava sua presença,
assim como não notava a presença da maioria das pessoas que trabalhavam para ele. Mas para Gabriel, Rosa se tornara algo completamente diferente. Desde o primeiro dia, ela conversara com ele de verdade, não com aquela voz exageradamente doce e condescendente que os adultos costumam usar com crianças com deficiência. Rosa falava com Gabriel como falaria com qualquer pessoa, com respeito, com atenção genuína, escutando suas respostas como se realmente importassem. E foi assim, com essa simplicidade honesta, que uma amizade profunda começou a florescer. Todas as manhãs, Rosa chegava à cozinha antes de todos e preparava o café da manhã. Gabriel sempre sabia quando ela chegava, mesmo antes de ouvir seus passos, porque havia um cheiro característico, uma mistura suave de sabão de coco e alecrim, que a acompanhava. "Bom dia, Gabriel", ela dizia com aquela voz que parecia um abraço. "Hoje eu trouxe pão de queijo quentinho que fiz ontem à noite, daqueles que você gosta." E Gabriel sorria, aquele sorriso largo e genuíno que raramente aparecia em outros momentos. Eles conversavam enquanto Rosa trabalhava. Ela contava histórias de sua infância no interior, de como brincava descalça no riacho, de como sua avó ensinava receitas antigas, de como as estrelas pareciam mais brilhantes longe das luzes da cidade. Gabriel ouvia fascinado, imaginando cada detalhe, construindo imagens em sua mente através das palavras dela. "Rosa, como é o céu azul?", ele perguntava às vezes, e ela não respondia com definições vazias. Em vez disso, dizia coisas como: "Sabe aquela sensação quando você mergulha na piscina em um dia quente e a água está fresquinha? É mais ou menos assim, uma imensidão tranquila e refrescante." E Gabriel entendia à sua maneira, traduzindo cores em sensações, em emoções, em experiências. Rosa também tinha o hábito de descrever as coisas para Gabriel de um jeito que ninguém mais fazia. Quando estavam no jardim, ela segurava a mão dele e guiava seus dedos pelas pétalas das flores. "Essa aqui é uma rosa vermelha", ela dizia. "Sente como as pétalas são macias, quase como veludo? E esse cheiro forte e doce? As pessoas dão rosas quando querem dizer que alguém é especial." Gabriel tocava cada planta com cuidado reverente, aprendendo o mundo através das mãos e do coração. Ela também lia para ele todas as noites. Eduardo havia contratado tutores especializados, professores com currículos impressionantes que ensinavam Gabriel usando métodos avançados e tecnologias assistivas, mas nenhum deles fazia o que Rosa fazia. Ela pegava livros de histórias antigas, sentava ao lado da cama dele e lia com toda a emoção, mudando a voz para cada personagem, fazendo pausas dramáticas, rindo nos momentos engraçados. Gabriel se apaixonara pelas histórias, mas mais do que isso, se apaixonara por aqueles momentos de conexão verdadeira, quando sabia que alguém estava ali, completamente presente, só para ele. O que Gabriel mais amava em Rosa era que ela nunca o tratava como se ele fosse frágil ou incapaz. Quando ele tropeçava, ela não corria desesperada para segurá-lo, mas dizia com calma: "Está tudo bem, Gabriel. Levanta devagar e lembra onde estava o obstáculo." Quando ele queria fazer algo sozinho, ela o deixava tentar, mesmo que demorasse mais, mesmo que fizesse bagunça. "Você consegue", ela dizia sempre. "Só precisa de um jeito diferente, mas você consegue." E Gabriel, que ouvia tanta pena na voz de outras pessoas, tanto medo, tanta superproteção sufocante, sentia que Rosa acreditava nele de verdade. Isso fazia toda a diferença. Ela o ensinava a ser independente de maneiras pequenas, mas importantes. A organizar seus brinquedos sempre nos mesmos lugares para poder encontrá-los sozinho. A contar os passos da escada para subir e descer com segurança. A identificar pelo som quando alguém entrava no cômodo. E Gabriel, que poderia ter crescido dependente e inseguro, estava se tornando confiante e curioso sobre o mundo, mesmo não podendo vê-lo. Eduardo observava tudo isso de longe, quando o observava. Na maior parte do tempo ele estava ausente, física ou emocionalmente. Saía cedo para o escritório e voltava tarde, muitas vezes quando Gabriel já estava dormindo. Nos fins de semana, trancava-se em seu escritório em casa, cercado de papéis e relatórios. Ele sabia, em algum lugar profundo e desconfortável de sua consciência,
que estava falhando como pai. Mas não sabia como ser diferente. Quando tentava se aproximar de Gabriel, sentia uma parede invisível entre eles. Não sabia conversar sobre coisas simples, não sabia brincar, não sabia estar presente sem se sentir desconfortável. Seu jeito de demonstrar amor era garantir que Gabriel tivesse o melhor de tudo, os melhores médicos, os melhores professores, os melhores brinquedos adaptados. Mas ele não entendia que o que Gabriel mais precisava não podia ser comprado. A vida seguia nessa rotina até que algo aconteceu. Camila, a supervisora da equipe de funcionários da mansão, uma mulher meticulosa e extremamente rígida com regras e protocolos, começou a notar que alguns objetos valiosos estavam desaparecendo. Primeiro, foi um relógio de ouro que Eduardo havia deixado sobre a cômoda do quarto. Depois, algumas peças de prata da coleção de Mariana. Então, uma quantia considerável de dinheiro que estava em um envelope no escritório. Camila investigou discretamente, verificou horários, acessos, oportunidades. E sua conclusão apontou para Rosa. Ela era uma das poucas pessoas que tinha acesso irrestrito a todas as áreas da casa, que ficava até mais tarde, que conhecia cada cômodo. Camila apresentou suas descobertas a Eduardo com a confiança de quem tem certeza absoluta. Senhor Mendes, lamento informar, mas todas as evidências apontam para Rosa. Ela tem oportunidade, acesso e, francamente, pessoas de origem humilde às vezes não resistem à tentação quando vem tanto à disposição. Eduardo escutou o relatório com atenção. Ele era um homem de números, de lógica, de evidências. E as evidências pareciam claras. Ele não conhecia Rosa suficientemente bem para defender seu caráter. Não havia construído com ela nenhum tipo de relação além da profissional. Para ele, era uma questão simples de administração. Uma funcionária que não era confiável precisava ser demitida. Sem drama, sem emoção, apenas uma decisão racional. Prepare os documentos de demissão, ele disse a Camila, e calcule tudo que é devido a ela. Não quero problemas legais. Ela pode sair amanhã mesmo. Camila assentiu satisfeita, já imaginando quem contrataria no lugar de Rosa, alguém que ela pudesse controlar melhor, que não tivesse criado aquela intimidade estranha e inapropriada com o filho do patrão. Mas notícias como essa viajam rápido em uma casa cheia de funcionários. Antes mesmo que Eduardo falasse pessoalmente com Rosa, Gabriel já havia descoberto. Ele estava em seu quarto quando ouviu duas empregadas conversando no corredor, sem saber que ele estava ali. É uma vergonha, dizia uma delas, roubar da família que te acolheu, e ainda por cima sendo tão próxima do menino. A outra respondeu, pois é, mas o Sr. Mendes está certo em demitir ela. Não dá para confiar. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rosa? Demitida? Impossível. Tinha que ser um erro, uma confusão terrível. Ela jamais roubaria. Ele conhecia Rosa, conhecia sua voz, sua bondade, sua honestidade. Não precisava de olhos para saber que ela era incapaz de fazer algo assim. Com o coração disparado, Gabriel saiu do quarto tateando as paredes, contando os passos, seguindo o caminho que já conhecia de cor até o escritório do pai. Eduardo estava justamente revisando os documentos de demissão quando ouviu a porta se abrir. Gabriel entrou tropeçando um pouco na pressa, com as mãos estendidas à frente, o rosto tenso de preocupação. Pai! Ele chamou com urgência. Pai, você está aqui? Eduardo se levantou automaticamente. Gabriel, o que aconteceu? Você deveria ter chamado alguém para te trazer até aqui. Mas Gabriel não estava interessado em protocolos de segurança. Ele caminhou na direção da voz do pai, esticou as mãos até encontrar a mesa e depois o braço de Eduardo. Pai, é verdade? Você vai mandar a Rosa embora? A pergunta veio carregada de pânico, de desespero. Eduardo suspirou. Não estava preparado para essa conversa. Gabriel, isso é assunto de adultos. Você não precisa se preocupar. Mas Gabriel apertou o braço do pai com força, sua voz subindo um tom. Mas eu preciso sim. Rosa é minha amiga. Ela não fez nada de errado, pai. Eu sei que ela não fez. Eduardo tentou manter a calma, usar sua lógica racional para explicar a situação. Filho,
Algumas coisas desapareceram da casa. A Camila investigou e tudo indica que foi Rosa. Eu entendo que você gosta dela, mas às vezes as pessoas não são o que parecem ser. Gabriel sacudiu a cabeça violentamente. Não, pai. As pessoas são exatamente o que parecem ser quando você presta atenção de verdade. Rosa é boa, ela é honesta, ela cuida de mim. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Era ciúme? Culpa? Eu também cuido de você, Gabriel. Eu sou seu pai. Gabriel pareceu hesitar por um momento, mas a urgência da situação era maior que qualquer outro sentimento. Eu sei que você cuida, pai. Mas você não está aqui. Rosa está. Rosa conversa comigo, lê para mim, me ensina as coisas. Ela é minha amiga. As palavras eram simples, mas cortavam como lâminas afiadas. Eduardo sentiu cada uma delas como uma acusação, um espelho sendo colocado na sua frente mostrando tudo o que ele não queria ver. Você já parou para pensar em quantas vezes julgamos as pessoas sem realmente conhecê-las, sem dar a elas a chance de mostrar quem são de verdade? Às vezes, a gente se deixa levar pelas aparências, pelas evidências superficiais, esquecendo que nem tudo que parece óbvio é verdadeiro. Se você estivesse no lugar de Eduardo nesse momento, o que faria? Ouviria seu filho, mesmo contrariando a lógica? Ou confiaria nos fatos apresentados por adultos responsáveis? Eduardo se afastou um pouco, passou a mão pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Gabriel, eu entendo que você tem carinho pela Rosa, mas foram feitas investigações sérias. Não é questão de opinião, são fatos. Gabriel estava chorando agora, lágrimas escorrendo por seus olhos que não enxergavam, mas que de alguma forma pareciam ver muito mais que os de Eduardo. Fatos podem estar errados, pai. As pessoas é que sabem olhar direito ou não. Você confia na Camila mais do que confia em mim? Eduardo não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos sobre hierarquia profissional, sobre responsabilidade administrativa, sobre a necessidade de tomar decisões difíceis? Não é questão de confiança, filho. É questão de fazer o que é certo. Gabriel soltou o braço do pai e deu um passo para trás, sua voz ficando mais baixa, mas carregada de uma seriedade assustadora para sua idade. O que é certo é não mandar embora uma pessoa boa sem ter certeza. O que é certo é escutar quando alguém que conhece ela de verdade diz que ela é inocente. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de tudo que não estava sendo dito. Eduardo olhou para seu filho, para aquele menino pequeno e determinado, de olhos sem visão, mas cheios de convicção, e sentiu algo se mover dentro dele. Mas sua mente ainda resistia. Ele havia construído um império sendo decisivo, não hesitando, não deixando emoções atrapalharem julgamentos racionais. Gabriel, você é uma criança. Você não entende como o mundo funciona. Foi a pior coisa que poderia ter dito. Gabriel enrijeceu. Suas mãos se fecharam em pequenos punhos. Eu não vejo, pai, mas eu não sou burro. Eu conheço as pessoas. Eu escuto elas de verdade. Rosa nunca mentiu para mim, nunca foi falsa. Quando ela fala, a voz dela é limpa, verdadeira. Eu sei quando alguém está mentindo, eu sinto. E Rosa nunca mentiu. Eduardo não tinha resposta para isso. Como argumentar contra uma certeza tão profunda? Como explicar que a inocência e a confiança de uma criança não eram suficientes no mundo adulto, onde pessoas mentiam o tempo todo, onde confiança era frequentemente quebrada? Gabriel deu mais um passo em direção ao pai. Estendeu as mãos até encontrar novamente o braço dele. Sua voz agora era um pedido desesperado, quebrado, vulnerável. Pai, por favor, não manda ela embora. Ela é minha amiga. Ela é a única pessoa que fica comigo de verdade. Por favor. Havia algo naquele pedido que tocou um lugar profundo e doloroso dentro de Eduardo. A única pessoa que fica comigo de verdade. Aquelas palavras ecoaram na sua mente como um grito. Ele estava ouvindo pela primeira vez de verdade o que seu filho estava dizendo sem dizer. Ele estava ouvindo a solidão de Gabriel, o vazio que Eduardo havia deixado na vida do menino. Mas mesmo assim, mesmo sentindo todo aquele peso emocional, Eduardo não conseguiu voltar atrás. Gabriel, a decisão está tomada.
Rosa será demitida, mas isso não significa que você vai ficar sem cuidados. Vou contratar outra pessoa, alguém até mais qualificado. Gabriel soltou o braço do pai como se tivesse queimado. Eu não quero outra pessoa, eu quero a Rosa. Ela não é só alguém que cuida, ela é minha amiga. Eduardo suspirou, sentindo-se cansado de repente. Filho, você vai entender quando for mais velho. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis, mesmo quando doem. Isso faz parte de ser adulto. Gabriel ficou parado por um longo momento, respirando pesado, processando tudo. Então, com uma voz baixa e carregada de uma tristeza profunda demais para uma criança, ele disse: Talvez ser adulto seja só aprender a não escutar mais, pai. Talvez seja isso que acontece quando a gente cresce, fica cego de verdade. E então, sem esperar resposta, Gabriel virou-se e começou a caminhar de volta para a porta, tateando o caminho, seus ombros pequenos curvados sob o peso de uma derrota que ele não entendia como aceitar. Eduardo ficou ali, congelado, assistindo o filho sair. As palavras de Gabriel ecoavam na sala vazia. Talvez seja isso que acontece quando a gente cresce, fica cego de verdade. Algo dentro dele gritava que estava cometendo um erro terrível, mas ele não sabia como voltar atrás, não sabia como admitir que poderia estar errado. Naquela noite, Rosa foi chamada ao escritório de Eduardo. Ela entrou com a postura humilde de sempre, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, mas havia confusão e preocupação em seu rosto. O senhor mandou me chamar? Eduardo não conseguiu olhar diretamente para ela enquanto falava. Rosa, foram identificados alguns desaparecimentos de objetos valiosos na casa. As investigações apontam que você é a responsável. Ele esperava negações veementes, talvez lágrimas, talvez súplicas. Mas Rosa apenas ficou parada, processando a acusação, e então uma expressão de profunda tristeza tomou seu rosto. O senhor acredita mesmo que eu faria isso? Sua voz era baixa, ferida, mas tinha dignidade. O senhor acha que eu roubaria da família que me acolheu? Da casa onde trabalho há 2 anos. Eduardo finalmente olhou para ela, e pela primeira vez realmente a viu. Não como uma funcionária, não como um número na folha de pagamento, mas como uma pessoa. Viu o cansaço em seus olhos, as rugas de uma vida de trabalho duro. Mas também viu algo mais. Viu honra, viu dor. As evidências... Ele começou, mas ela o interrompeu suavemente. Evidências podem ser enganosas, Sr. Mendes. Mas o senhor não me conhece o suficiente para saber isso, não é? Havia verdade naquela afirmação. Ele realmente não a conhecia. Eu não roubei nada dessa casa, Rosa continuou, sua voz ficando mais firme. Não um relógio, não uma moeda, nada. Eu posso ser pobre, senhor, mas eu tenho honra, tenho dignidade e tenho algo mais importante. Eu tenho a confiança de Gabriel, mesmo se não tenho a sua. Ouvir o nome do filho fez Eduardo se mexer desconfortável na cadeira. Gabriel é uma criança. Ele não entende. Rosa deu um passo à frente, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, ela o desafiou. Com todo respeito, Sr. Mendes, mas o senhor está errado. Gabriel entende mais do que qualquer um de nós. Ele entende porque ele presta atenção, porque ele escuta de verdade, porque ele sente as pessoas. Eduardo não tinha resposta. Apenas entregou a ela o envelope com a demissão. Você tem até amanhã para deixar a casa. Tudo o que é devido está aí. Rosa pegou o envelope, mas não o abriu. Ficou segurando, olhando para Eduardo com uma mistura de decepção e compaixão. Posso falar com Gabriel antes de ir? Eduardo hesitou, depois assentiu. Era o mínimo que podia fazer. Rosa agradeceu com um aceno de cabeça e saiu do escritório, levando com ela aquele envelope que representava o fim de 2 anos de trabalho, mas principalmente o fim de uma amizade que tinha salvado um menino da solidão. Naquela noite, Rosa foi até o quarto de Gabriel. Ele estava acordado, deitado na cama, e assim que ouviu os passos dela, sentou-se imediatamente. Rosa? Sua voz estava carregada de esperança. Ele mudou de ideia? Você vai ficar? Rosa sentou na beirada da cama, segurou a mão pequena dele entre as suas e sentiu o coração se despedaçar. Não, querido. Eu vou embora amanhã.
Gabriel começou a chorar imediatamente. Um choro daqueles que vem de um lugar muito fundo, de uma dor que parece impossível de suportar. Não, Rosa, não. Você não pode ir. Eu preciso de você. Rosa puxou o menino para um abraço, deixando que ele chorasse em seu ombro, suas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. Gabriel, escuta. Escuta com atenção. Ela esperou até que os soluços diminuíssem um pouco. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não porque elas merecem, mas porque o mundo não é sempre justo. Mas sabe o que é importante? Importante é nunca deixar que essas coisas mudem quem você é por dentro. Gabriel apertou mais forte o abraço. Mas eu não quero que você vá. Como eu vou ficar sem você? Rosa afastou-o delicadamente, segurou seu rosto com as duas mãos, deixando que ele sentisse o calor da palma dela contra suas bochechas. Você vai ficar bem porque você é forte. Você é corajoso. Você é gentil. E essas coisas ninguém pode tirar de você. Eu vou levar você aqui. Ela colocou a mão dele sobre o próprio peito. Bem aqui, para sempre. E você vai me levar aqui também. Colocou a mão dele sobre o coração de Gabriel. A gente não precisa estar perto para ser amigo. Amizade de verdade fica aqui dentro, entende? Gabriel assentiu, mesmo sem entender completamente, mesmo ainda devastado pela perda que estava por vir. Rosa, você não fez nada de errado, eu sei que não fez. Rosa sorriu através das lágrimas. Eu sei que você sabe, meu querido. E isso é o que importa para mim. Você acreditar em mim vale mais do que qualquer outra coisa. Eles ficaram assim por muito tempo, apenas segurando um ao outro, dois amigos se despedindo de uma forma que nenhum dos dois queria. Quando finalmente Rosa se levantou para sair, Gabriel a segurou pela mão mais uma vez. Eu vou sentir sua falta para sempre. Rosa beijou sua testa. E eu vou sentir a sua. Mas lembra, você tem um dom especial, Gabriel. Você enxerga o que é verdadeiro. Nunca perca isso. Mesmo quando crescer, mesmo quando o mundo tentar te ensinar a não confiar nas pessoas, não deixa esse dom morrer dentro de você, promete? Gabriel prometeu, mesmo sem entender completamente o peso daquela promessa. Na manhã seguinte, Rosa saiu pela porta da mansão pela última vez, carregando apenas uma mala pequena com seus pertences. Gabriel estava no quarto, abraçado a um travesseiro, recusando-se a sair, recusando-se a comer, preso em uma tristeza que parecia não ter fim. Eduardo observou pela janela de seu escritório, enquanto Rosa caminhava pelo longo caminho de pedras até o portão. Ele esperava sentir alívio, a sensação de ter resolvido um problema. Mas tudo o que sentia era um vazio estranho, um desconforto que não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. Gabriel mal falava, respondia com monossílabos quando perguntavam algo. Não tocava em seus livros em braille, não queria sair do quarto. Eduardo tentou conversar com ele algumas vezes, mas encontrava apenas silêncio ou respostas breves. A distância entre eles, que já era grande, parecia agora intransponível. Eduardo contratou uma nova empregada, uma mulher eficiente e bem recomendada. Ela fazia seu trabalho perfeitamente, mantinha tudo organizado, preparava refeições nutritivas. Mas Gabriel a ignorava completamente. Quando ela tentava conversar, ele virava o rosto. Quando ela oferecia ajuda, ele recusava. Ele havia se fechado em si mesmo, construindo muralhas ao redor de seu coração da mesma forma que seu pai fizera anos atrás. 2 semanas depois da demissão de Rosa, algo aconteceu que mudaria tudo. Eduardo estava em seu escritório quando Camila entrou, o rosto pálido, as mãos tremendo. Senhor Mendes, eu preciso confessar algo. Eduardo levantou os olhos dos documentos, percebendo imediatamente que algo estava muito errado. O que foi? Camila parecia estar lutando com as palavras, com a coragem de dizer o que precisava ser dito. Os objetos que desapareceram. Não foi, Rosa. Eduardo ficou completamente imóvel. O que você está dizendo? Camila respirou fundo. Meu filho, ele tem problemas com jogos de azar, apostas online. Ele estava endividado.
Pessoas perigosas começaram a ameaçá-lo. Ele me pediu ajuda, mas eu não tinha dinheiro. Então ele entrou na casa quando eu estava trabalhando e levou algumas coisas. Eu descobri depois, quando vi os objetos em casa dele. Eu deveria ter contado, eu sei, mas eu tinha medo. Medo de ser demitida, de perder tudo. E quando comecei a investigação, foi mais fácil. Foi mais fácil culpar alguém que não tinha como se defender completamente. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está me dizendo que acusou Rosa sabendo que ela era inocente? Camila começou a chorar. Eu não queria, eu estava desesperada. Eu pensei que seria apenas uma demissão, que ela encontraria outro emprego. Eu não imaginei que seria tão importante. Eduardo se levantou bruscamente, a raiva fervendo dentro dele. Não imaginei que seria tão importante. Você destruiu a reputação de uma pessoa inocente. Você me fez demitir uma mulher íntegra. E pior, você quebrou o coração do meu filho. Camila encolheu-se, mas continuou. Eu sei, e eu não consigo mais viver com isso. Eu trouxe os objetos de volta. Está tudo aqui. Ela colocou sobre a mesa uma caixa com o relógio, as peças de prata, o dinheiro. Eu vou devolver tudo. E vou aceitar qualquer consequência. Eu só precisava que o senhor soubesse a verdade. Eduardo ficou olhando para aquela caixa, para aqueles objetos que haviam causado tanto estrago, e sentiu uma náusea profunda. Não pelos objetos em si, mas pelo que eles representavam. Sua própria cegueira, sua própria arrogância, sua recusa em escutar o próprio filho. Você está demitida, ele disse com uma voz baixa e controlada, e vai responder legalmente por isso. Pode ir. Camila assentiu e saiu, deixando Eduardo sozinho com o peso esmagador de sua culpa. Ele havia cometido uma injustiça terrível. Havia prejudicado uma pessoa inocente. E pior, havia ignorado a sabedoria do próprio filho. Havia descartado como infantil aquilo que era, na verdade, uma percepção profunda e verdadeira do caráter de Rosa. Gabriel estava certo. Gabriel sempre estivera certo. Ele, que não enxergava com os olhos, havia visto com clareza absoluta algo que Eduardo, com toda a sua visão perfeita, não conseguira perceber. Eduardo pegou as chaves do carro e saiu imediatamente. Precisava encontrar Rosa, precisava pedir perdão, precisava consertar aquilo que havia quebrado. Ele tinha o endereço dela nos registros, uma pequena casa em um bairro simples do outro lado da cidade. Dirigiu mais rápido do que deveria, o coração batendo forte, a mente correndo com todos os erros que cometera. Quando chegou ao endereço, viu uma casinha modesta, mas bem cuidada, com flores na janela e uma pequena varanda. Bateu na porta com urgência. Rosa abriu, e sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em cautela. Senhor Mendes, o que está fazendo aqui? Eduardo, aquele homem acostumado a controlar todas as situações, não sabia por onde começar. Rosa, Eu cometi um erro terrível. A verdade veio à tona. Não foi você. Nunca foi você. Foi o filho da Camila. E ela escondeu isso. Eu demiti uma pessoa inocente. Eu prejudiquei você sem nenhuma razão. Rosa ficou parada, processando a informação. Então, para surpresa de Eduardo, ela não pareceu aliviada ou feliz. Pareceu apenas cansada. Eu já sabia que não fui eu, Sr. Mendes. Não precisava que ninguém confirmasse isso para mim. Eduardo sentiu aquilo como um tapa. Claro que ela sabia. Ela sempre soubera. Rosa, eu vim pedir seu perdão. E vim oferecer seu emprego de volta, com um aumento significativo, com melhores condições, com tudo o que você precisar. Rosa cruzou os braços, olhando para ele com aqueles olhos que viam muito mais do que Eduardo estava preparado para ser visto. E você acha que é isso que eu quero? Dinheiro? Um emprego de volta em uma casa onde não confiaram em mim? Eduardo sentiu o desespero crescer. Rosa, eu sei que cometi um erro imperdoável. Mas meu filho, Gabriel, está sofrendo. Ele não come direito, não fala, não faz nada. Ele precisa de você. Eu preciso de você.
Aquela última frase saiu antes que Eduardo pudesse pensar, e ele percebeu com choque que era verdade. Ele também precisava dela, não como empregada, mas como uma presença que trouxera algo essencial para dentro daquela casa fria e vazia. Rosa suspirou. Senhor Mendes, eu gostaria de ajudar Gabriel. Eu amo aquele menino como se fosse meu próprio filho. Mas eu não posso voltar para uma casa onde sou vista apenas como uma funcionária, onde minha palavra não tem valor, onde sou a primeira a ser culpada quando algo dá errado. Eduardo deu um passo à frente. Então o que eu posso fazer? Me diga o que eu preciso fazer para consertar isso. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, então disse: Você pode começar aprendendo a escutar, não só com os ouvidos, mas com o coração. Você pode começar a ver as pessoas de verdade, não apenas o papel que elas desempenham em sua vida. E pode começar a passar tempo de verdade com seu filho, não apenas garantindo que ele tenha tudo, mas estando presente. Aquelas palavras penetraram fundo em Eduardo. Ele assentiu lentamente. Você tem razão. Sobretudo, eu tenho sido um péssimo pai. Eu tenho sido cego de verdade, da pior forma possível. Rosa viu algo mudar no rosto dele, uma rachadura naquela armadura de dureza que ele sempre mantivera. Eu vou voltar, ela disse finalmente, mas não por você, por Gabriel. E com uma condição: você precisa estar presente. Precisa conhecer seu filho de verdade. Precisa aprender com ele o que significa enxergar além do óbvio. Eduardo concordou imediatamente. Sim, tudo o que você pedir. Só volte, por favor. Rosa assentiu. Então eu volto amanhã. Quando Eduardo voltou para casa naquela noite, foi direto para o quarto de Gabriel. O menino estava deitado, de costas para a porta. Gabriel? Eduardo chamou suavemente. Posso entrar? Gabriel não respondeu, mas Eduardo entrou mesmo assim. Sentou na beirada da cama, algo que raramente fazia. Filho, eu preciso te dizer algo importante. Gabriel continuou de costas, mas Eduardo podia ver que ele estava escutando. Você estava certo, sobre tudo. Rosa não roubou nada. Ela sempre foi inocente. Eu cometi um erro terrível, Gabriel. Eu não escutei você quando deveria ter escutado. Lentamente, Gabriel se virou. Seu rosto estava manchado de lágrimas, mas havia uma pequena fagulha de esperança em seus olhos sem visão. Rosa é inocente? Sua voz era um sussurro. Sim, e ela vai voltar. Amanhã. Se você ainda quiser que ela volte. Gabriel sentou-se rapidamente, estendendo as mãos até encontrar os braços do pai. De verdade? Rosa vai voltar? Eduardo segurou as mãos do filho, aquelas mãos pequenas e confiantes. De verdade. E Gabriel, eu também quero te pedir perdão. Eu deveria ter acreditado em você. Você conhecia Rosa melhor do que qualquer um. Você viu o que eu não consegui ver. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com aquela sabedoria assustadora de criança, ele disse: Você não viu porque não estava olhando, pai. Mas ainda dá tempo de aprender. Na manhã seguinte, quando Rosa chegou, Gabriel ouviu seus passos e saiu correndo do quarto de uma forma que não fazia há semanas. Rosa! Rosa! Ele correu na direção do som, tropeçando um pouco na pressa, mas sem se importar. Rosa se ajoelhou e abriu os braços, e Gabriel se jogou neles com toda a força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você voltou. Você voltou de verdade. Rosa o segurou apertado, suas próprias lágrimas caindo. Eu voltei, meu querido. Eu voltei. Eduardo observava da escada, e pela primeira vez em anos, permitiu que as lágrimas também escorressem pelo seu rosto. Ele estava vendo algo precioso, algo que seu dinheiro jamais poderia comprar. Amor verdadeiro, perdão genuíno, conexão humana real. Nos dias e semanas que se seguiram, algo começou a mudar na mansão dos Mendes. Eduardo começou a passar mais tempo em casa. Começou a participar das leituras noturnas, primeiro apenas ouvindo de longe, depois se aproximando, até finalmente sentar ao lado de Rosa e Gabriel enquanto ela lia. Gabriel, com a generosidade natural das crianças, deu ao pai a chance que ele não merecia, mas precisava desesperadamente.
Eduardo começou a aprender a estar presente. Aprendeu a escutar não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas. Começou a perguntar a Gabriel sobre seu dia, sobre seus pensamentos, sobre seus sonhos, e realmente escutava as respostas. Rosa os observava com satisfação, vendo aquela ponte sendo reconstruída tijolo por tijolo. Uma tarde, Gabriel estava no jardim com Rosa, tocando as plantas e flores como ela havia ensinado. Eduardo se aproximou, hesitante. Posso participar? Gabriel sorriu largo. Claro, pai! E Rosa guiou a mão de Eduardo da mesma forma que guiava a de Gabriel, ensinando-o a sentir as texturas, a prestar atenção nos detalhes, a perceber a beleza que sempre estivera ali, mas que ele nunca havia parado para notar. É incrível, Eduardo murmurou. Eu passei anos nessa casa e nunca realmente vi essas flores. Rosa sorriu. A gente vê o que escolhe ver, Sr. Mendes. Às vezes leva uma perda para aprendermos a realmente olhar. Meses depois, a mansão dos Mendes continuava imponente e luxuosa, mas havia algo diferente no ar. Havia risadas, havia conversas, havia presença. Eduardo havia aprendido que ser rico não significava nada se você era pobre em conexões humanas, que ter tudo não valia nada se você não tinha tempo para as pessoas que importavam. Ele olhava para o filho, para aquele menino incrível que não enxergava com os olhos, mas via com o coração, e sentia um orgulho profundo. Gabriel estava ensinando ao pai algo que nenhuma escola de negócios jamais poderia ensinar, que a verdadeira visão não vem dos olhos, mas da capacidade de se conectar verdadeiramente com outro ser humano. Uma noite, depois que Rosa terminou de ler uma história e Gabriel já estava quase dormindo, Eduardo a acompanhou até a porta. Rosa, ele disse, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, não só por voltar, mas por me ensinar a enxergar. Rosa sorriu aquele sorriso gentil e sábio. Eu não ensinei nada que você já não soubesse lá no fundo, Sr. Mendes. Só ajudei você a lembrar. E assim, naquela casa que antes era apenas uma estrutura de luxo e solidão, nasceu algo novo. Uma família de verdade, unida não por sangue apenas, mas por escolha, por respeito, por amor genuíno. Gabriel continuou sendo aquele menino especial que via o mundo de uma forma diferente. Rosa continuou sendo a presença gentil e sábia que mantinha todos conectados. E Eduardo, pela primeira vez em sua vida adulta, aprendeu que, às vezes, a maior coragem não está em tomar decisões difíceis nos negócios, mas em admitir quando estamos errados, em escutar aqueles que amamos e em permitir que nos ensinem a sermos humanos de verdade. A verdadeira cegueira, ele finalmente entendeu, nunca teve nada a ver com os olhos. Tinha a ver com o coração fechado, com a mente inflexível, com a arrogância de achar que sempre sabemos mais. E a verdadeira visão, aquela vinha da humildade de aprender com uma criança que, sem enxergar o mundo visível, enxergava perfeitamente o invisível, a bondade, a verdade, a essência das pessoas. Essa história nos lembra que nem sempre o óbvio é verdadeiro e que às vezes as pessoas que parecem mais vulneráveis são as que têm mais a nos ensinar. Se essa narrativa tocou seu coração como tocou o meu ao contar, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias que fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu leio cada comentário e fico muito feliz em saber que essas histórias alcançam corações em tantos lugares diferentes. E se puder deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas mensagens para mais pessoas que precisam ouvi-las. Muito obrigado por estar aqui, por ter dedicado seu tempo a essa história. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de momentos em que você consegue realmente enxergar além das aparências, escutar com o coração e valorizar as pessoas que realmente importam. Até a próxima história. E lembra sempre, às vezes, quem não vê com os olhos é quem enxerga com mais clareza.